Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, e quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e as riquezas encobertas, para que e de Israel, meu eleito, eu te, pelo teu nome, pus-te o sobrenome. A palavra aqui é cumprida e eu estou gaguejando muito. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então aqui é o Senhor falando com Ciro, né? O Ciro, até onde assim eu entendo, ele não era do povo de Deus. Por ser Ciro, eu creio que ele seria da Síria, né? Não sei de onde que era a linhagem dele. Mas era um homem que ele não servia a Deus, ele não conhecia a Deus, mas mesmo sem ele conhecer a Deus, Deus escolheu ele, né? E chamou ele pelo nome dele, né? E o Senhor tomou Ciro pela sua mão direita e mandou que ele fosse, né, de encontro ao rei, que ele fosse para a guerra, né, guerrear com o rei, né, com o exército do rei, porque Deus ia com ele, né, e endireitar os caminhos tortuosos dele, né, porque se ele não servia a Deus, com certeza os caminhos dele eram tortuosos, né, e Deus ia endireitando os caminhos tortuosos, né, e o Senhor ungiu Ciro, né, e o Senhor falou que ele ia com ele, né, e mostraria para ele os tesouros da escuridade, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. E as riquezas encobertas. Então, o Senhor, quando Ele chama alguém para ir para a guerra, para ir para a batalha, o Senhor não manda ele ir só e nem manda ele ir despreparado, né? O Senhor, Ele vai com ele e antes dele ir, Deus, Ele tem uma preparação para ele, para que ele ir e não seja abatido, mas para que ele abata, né, o adversário, né, o qual o nosso adversário, sabemos que não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, né, o poder das trevas, né, o qual às vezes se levanta contra o servo de Deus, e o servo de Deus tem que ir para a batalha, batalhar, guerrear contra Satanás para poder obter a vitória. Assim como Deus mandou que Ciro fosse, né? Só que Ciro ali não era contra o inimigo das trevas, mas era contra o rei mesmo, porque naquele tempo lá, as batalhas, as guerras era reis contra reis, né? E ali o Senhor sempre estava levantando os seus ungidos para ir para a batalha, e Deus ia com ele e sempre Deus dava a vitória. E o Senhor falou: eis que eu te chamo pelo teu nome e te pus o sobrenome, para saber que eu sou Deus e não há outro além de mim. Aleluia, Jesus, glória a Deus, né? Então assim, o Senhor, como naqueles tempos, né, que o Senhor chamou, mesmo sem Ciro conhecer a Deus, mas o Senhor já conhecia ele, já tinha um plano na vida dele, né? E o Senhor mandou que ele fosse, Deus foi com ele, abrindo os caminhos tortuosos, ou endireitando os caminhos tortuosos e abrindo as portas para que ele passasse, né, quebrando os ferrolhos de bronze, né, para que ele passasse e chegasse até o tesouro escondido. As riquezas do qual o Senhor tinha já reservado para ele. Mas era preciso ele ir, né, e enfrentar ali o rei ali, para poder chegar até o tesouro. E assim também somos nós, né? O Senhor, Ele nos escolhe. Muitos já nasceram já no berço evangélico e outros já nasceram lá no mundo. Mas quando Deus tem promessa, o Senhor, Ele pega pela mão direita, né? E o Senhor cinge de força, né? Como diz lá na palavra de Davi lá, que
Deus cinge os lombos de força, né, com a coraça de Cristo Jesus, que é a palavra, o Evangelho, né, para que a gente possa ir através da palavra de Deus, a gente obter conhecimento e alcançar os tesouros escondidos, né, tanto dentro da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, como também obter sabedoria para poder nós também alcançar os tesouros da terra. Aleluia, Jesus, glória a Deus, né? Então, essa palavra aqui é uma palavra muito interessante, né? Porque, igual o pastor estava falando aqui, dando testemunho, né? Muitas pessoas se levantam, às vezes, contra os próprios servos de Deus, né? Ali para querer obter vitória em cima dos servos de Deus, né? E muitos, às vezes, estão ali na hora do momento que um sai, acompanha o outro ali sem direção, e muitas vezes acaba se perdendo por acompanhar pessoas que não deveriam. Eu lembro aqui a respeito lá de Moisés, quando aquele primo dele lá levantou contra Moisés, né, e ali muitos estavam ali seguindo lá, o primo de Moisés lá, que eu esqueci o nome dele agora, né, e ali teve uma rebelião, mas Deus, ele destruiu aqueles que se levantaram contra o servo dele, Moisés, o qual ele levantou para liberar o povo. Então, assim, que a gente nunca venha se levantar contra os nossos pastores e nem contra os irmãos, porque cada irmão, mesmo que seja o menorzinho, mas ele ali é um servo de Deus, o qual ele tem promessa. Então, a gente tem que estar unido para ir lutar contra o inimigo para poder termos vitória. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus, né, porque o Senhor nos trouxe para cá, né, foi uma porta aonde o Senhor abriu para que nós passássemos, né, e aqui nós estamos congregando juntamente com os pastores, com os irmãos, né, e eu agradeço, né, a pastora, o pastor, a missionária, né, por estar dando essa oportunidade para que a gente possa estar crescendo a cada dia, né, e igual eu falo, que a palavra de Deus aqui, ela fala mais embaixo a respeito de Ciro, né, aonde aqui que a gente não tem que contender com o nosso Senhor, né, porque todos nós somos cacos. Eu dei uma revisão aqui, agora não estou vendo aonde que é, mas está aqui mais embaixo. Todos nós somos cacos, né, e o caco não pode contender com o seu Senhor, né, então nós que somos parte aqui da igreja, somos servos de Deus, nós somos barro do mesmo barro, e não podemos contender com Deus, né? E também não podemos contender com a nossa liderança, o qual Deus levantou para estar na frente da obra, dando aqui a oportunidade, né, para que a gente possa desenvolver o nosso chamado, né, e estar na liderança aqui ensinando, né, aqui do Senhor para nós, para que através do ensinamento, o qual os pastores passam para as nossas vidas, nós vamos ter aprendizado a cada dia, né, diante da obediência, né, para que nós possamos chegar até os tesouros escondidos, né, aonde estão, né, para nós poder tomar posse daquilo que o Senhor já preparou para cada um das nossas vidas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Né? Então, sou muito grato a Deus, né, porque Deus fala aqui que Ele é Deus e não há outro. Aí Ele ainda fala aqui que Ele forma, Ele criou, deixa eu ver onde que fala aqui. É no 7 que fala aqui. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Né? Porque o poder e a autoridade está na mão de Deus, né? Verdade. Então, quando Deus ele quer fazer, Ele faz. Não adianta contender, né? O trabalhar de Deus. Verdade. Aonde aqueles que se levantam contra os servos de Deus, aqueles dali, eles vão ser abatidos, vão ser envergonhados e vão ser confundidos, né? Porque quando o Senhor chama, né, é o Senhor que unge, é o Senhor que capacita, né, para que a mensagem do Senhor chegue mais adiante e a gente poder frutificar. Verdade. Porque aqui fala a respeito da justiça de Deus também, porque Deus é justo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vem aqui, que fala aqui. Aleluia, Deus.
destilai vós seus densas alturas, céus, densas alturas, e as nuvens chovam justiça, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Né? Então, o Senhor, Ele é justiça. E quando Ele olha para nós, que Ele vê a gente sendo justo, o Senhor abre as portas do céu e faz chover, né? E haja salvação sobre as nossas vidas, né? Sobre a nossa família. E o Senhor as criou, né? Porque foi o Senhor que criou, né? Cada ser humano, né? O Senhor criou cada ser humano para que, através, né, da palavra de Deus, ele seja também alcançado. Porque ele falou aqui que ele é o Deus de Jacó, o Deus de Israel, né? Então, nós somos também dessa geração, né? De Jacó, Isaac, até Abraão, né? Então, assim, nós temos promessa através da fé. Né? E o Senhor falou que se a gente crer, a gente verá a glória de Deus. Então, que nós venhamos a crer, né? Nosso milagre, venha crer nas promessas. Em nome de Jesus, vamos tomar posse dos nossos tesouros escondidos. Porque na hora certa o Senhor vai entregar nas nossas mãos. Assim como a missionária já testemunhou aqui, eu também já tenho um testemunho, né, a contar. Depois que eu cheguei neste lugar, né, porque quem olhava para mim assim, meu Deus do céu, eu só cheguei viva. Eu falo para Deus, Senhor, eu só cheguei viva, porque assim, a batalha estava grande na minha casa, né? A destruição, meu Deus do céu, né? Mas o Senhor estava conosco, como Ele disse, porque Ele me chamou, Ele pegou pela nossa mão, e Ele deu o nome e deu o sobrenome. Aleluia, Jesus, glória a Deus, porque antes a gente chamava, era Carlos, agora era Perpétua, agora chama Guerreiros de Cristo, né? Então o Senhor escolheu e Ele deu o nome e deu o sobrenome, assim como Ele deu também para as guerreirinhas de Cristo, né? Para poder proclamar, né, a palavra dele, né, para levar o louvor, né, e alcançar outras vidas, para que salvação, né, venha fluir, em nome de Jesus. E assim é na vida de cada um, né? E que cada um venha tomar posse da palavra do Senhor, tomar posse das promessas e viver, né? Conforme o Senhor tem preparado para cada um. Em nome de Jesus, amém? Agradeço a Deus pela rica oportunidade. Aí o Senhor também deu nome para pastora Francisco. Antes era Francisco, agora é pastora, né? Antes era Pedro, agora é pastor Pedro. Era Lucinéia, missionária era Lucinéia, né? Agora é Lucas, daqui um dia vai ser o obreiro Lucas, né? E assim sucessivamente. Então vamos tomar posse, né, do que o Senhor tem preparado para nossas vidas em nome de Jesus, amém?